Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Wesley Anselmo, pastor auxiliar na AD em Santa Inês, igreja presidida pelo nosso ilustre pastor Raifran Batista. Também quero fazer menção do nosso excelentíssimo presidente da convenção SEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo. Esta manhã estamos trazendo para você o nosso devocional diário. A lição para este dia 20 de outubro tem por título As promessas de Deus para a igreja. Texto áureo: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do corpo. A nossa leitura diária está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, e tem por epígrafe esta manhã: a igreja é o rebanho de Deus. Esse é o tema do devocional desta manhã. Leiamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Querido, os presbíteros ou anciãos eram os ministros da igreja que supervisionavam, disciplinavam, instruíam e orientavam outros crentes. O termo ancião significa simplesmente mais velho. Faz menção ao fato de que tanto os gregos como os judeus davam posições de grande honra às pessoas sábias, mais velhas. E a igreja cristã deu continuidade a este modelo de liderança. Os presbíteros tinham grandes responsabilidades e esperavam-se que fossem bons exemplos. E os presbíteros eram homens que estavam à frente do rebanho de Deus. Pedro, ele apresenta nesse texto várias características de bons líderes na igreja. Primeiro, os bons líderes compreendem que estão cuidando do rebanho de Deus, não do seu próprio rebanho. Eles entendem que o rebanho é de Deus e não seu. Segundo, os bons líderes, eles têm a sua liderança motivada pela vontade de servir e não por uma mera obrigação. Terceiro, eles estão preocupados com o que podem oferecer e não com o que podem obter. Ainda em quarto lugar, uma característica que Paulo apresenta: esses líderes, esses bons líderes, lideram pelo exemplo e não pela força. Pedro é um dos primeiros discípulos de Jesus. Foi um dos três que viram a glória de Cristo na transfiguração. Está lá em Marcos, capítulo 9, de 1 a 13. Então, Pedro, frequentemente foi porta-voz dos apóstolos, testemunhou a morte e a ressurreição de Jesus, pregou no dia de Pentecostes e se tornou um dos pilares da igreja de Jerusalém. Mas é interessante que todas essas características alistadas por Pedro estão presentes em sua vida, porque ao escrever aos presbíteros, ele se identificou como um irmão presbítero, não como um superior. Pedro pediu que os presbíteros apacentassem o rebanho de Deus, fizessem isso, e é interessante que Pedro recebeu essa ordem, de Jesus
lá em João capítulo 21, do 15 ao 17. Então, o apóstolo Pedro estava agindo de acordo com o seu próprio conselho, com o conselho de Jesus, à medida que trabalhava junto com os outros presbíteros nos cuidados ao povo de Deus. Veja bem, a identificação de Pedro com os presbíteros é um exemplo de liderança cristã, uma atitude que mostra que a autoridade de um líder está baseada no seu serviço e não no poder. Nós aprendemos isso esta manhã com Pedro, todas essas características de um bom líder e o próprio exemplo de Pedro, que nos deixa claro que Pedro viveu aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou. Querido, que Deus te abençoe na tarefa de pastorear, na tarefa de liderar, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Também quero dizer a você, neste domingo, temos Escola Bíblica Dominical em todas as nossas igrejas da Ceadema e em diversas partes desse país. Você é o nosso convidado, convocado a participar conosco para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.